Olá, muito boa noite. Com muita alegria nós estamos aqui no altar da Igreja do Brasil para Cristo. Após um culto muito abençoado, nós não tivemos a mensagem da palavra de Deus, porque a presença de Deus foi nítida aqui dentro, né, Elias? É isso aí, pastor Elias. Hoje foi um culto bem atípico, né? Foi um culto bem atípico, eu digo, porque a presença de Deus hoje fez, desde a abertura, pastor Elias, isso já faz parte da nossa rotina já. A presença de Deus fazendo presença desde a abertura, dos louvores entoados, pastor Elias. E Deus, no meio do louvor aqui, né? Que a pastora Benedita é a líder, né, do nosso louvor, Ministério do Louvor Toque de Fé. E Deus tocou no coração da pastora Benedita de chamar os jovens para o altar, né? E Deus operou de uma tal forma, pastor Elias, uma presença de Deus tão poderosa, tão forte, que invadiu o ambiente de tal forma que... James, ajuda eu. Isso aí É que na verdade, Elias, surgiu a palavra aqui, já faz dias, né, que a nossa igreja, faz anos, que a gente vem aí buscando avivamento, orando, sempre o culto termina de uma forma assim bem diferente, gloriosa mesmo, com a presença nítida de Deus. Nós temos aí, está gravado, igual que vocês vão colocar no ar também, né? Culto, o que aconteceu, foi algo esplêndido. Foi algo, pastor Elias, que Deus fez que... Tudo bem, né? A gente falar aqui, estamos acostumados em... Mas foi algo forte, pastor Elias, foi algo profético. Foi algo profético a longo prazo, para longo prazo. Para curto e longo prazo, pastor Elias, porque... o senhor disse algo na administração do senhor que você estava assistindo sobre avivamento na Rua Azusa, né? Isso. E o senhor sempre, desde quando eu conheço o senhor, o senhor sempre comentava comigo, né? Será que isso acabou? Será que esse avivamento acabou? Será que não tem mais isso? E Deus hoje respondeu isso, pastor Luiz, com fogo. Verdade. E presença gloriosa, avivamento do Senhor. De uma forma diferente. Nunca tinha visto isso. Verdade, eu achei assim, que é incrível, que é jovem, adolescentes. Jovens, adolescentes e crianças. Crianças. Vocês vão ver a mensagem, né? O pessoal vai ver depois, né, da gravação que vocês fizeram aí. É algo assim, maravilhoso mesmo. O Felipe está aqui como nosso, também, né, Elias Júnior, nossa revelação. Deus está tá trazendo ele à tona aí, aos poucos, como ministério profético, palavra, e muito quebrantamento. Você tem quantos anos, Felipe? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Tempo que a gente... Interessante que o Brasil estava jogando. Eu brinquei com os meninos durante o dia. Falei, a gente vai recolher os celulares, né, para o pessoal não ficar vendo. Mas aqui não precisa, porque a gente já conhece o pessoal. Nem precisou, porque a presença de Deus caiu aqui, todo mundo desceu sobre esse lugar. O que é mais importante, pastor Elias. Verdade. Se eu disse algo, não estou atacando ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Se eu disse algo assim, acabou, né? Infelizmente o Brasil perdeu. Ficamos sabendo agora. Ficamos sabendo agora, né? Mas a vida continua. Os jogadores que perderam vão continuar ganhando seus milhões, né? Quem tiver que estar pagando seus boletos na segunda-feira vão ter que pagar do mesmo jeito. Mas ganhando o Brasil ou perdendo, teria que pagar os boletos do mesmo jeito. E nós valorizamos a presença de Deus. Enquanto muitos aí fizeram algo customizado para poder variar entre o jogo e o culto, a gente deu preferência à presença de Deus. Que Ele é uma... A presença de Deus é a única maneira de mudar o placar de nossa vida é a presença de Deus, pastor Luiz. É a presença de Deus, não tem outra. É a única que vem com
ela não vem diferente para um, vem melhor para um, pior para o outro. Não, ela vem de uma maneira geral. Para todo mundo é a mesma coisa, a mesma quantidade, a mesma dose, a mesma proporção, porque o nosso Deus não faz diferença. Não faz. E nem acepção. E você, Elias, o senhor viu, os meninos viram James, Felipe, Danielzinho tá ali atrás das câmeras, ali, fazendo monitoramento do áudio, do vídeo, né? E me chama muito a atenção, pastor Elias, as crianças, sabe? Verdade. As crianças me chamaram a atenção porque eles estavam aqui e eu fico pensando, eu estou entendendo o que está acontecendo, mas eu observei bem, não estou entendendo sim. Elas sabem o que está acontecendo. E as crianças chorando na presença de Deus, pastor Elias. Pelo menos eu não tinha... Já presenciei momentos e momentos, tá? Sim. Aqui na igreja. Momentos gloriosos, mas eu acho que hoje foi o gatilho. Você usou essa palavra no meio daquele movimento, usou essa palavra gatilho, realmente. Porque até brinquei com o senhor, falei assim, pastor Elias, Felipe, pastor Elias sempre senta conosco ali fora ali e começa a contar, né, os momentos de grandeza em que ele era líder dos jovens ali, que Deus agia, como são caídos, jovens chorando, e a gente ficava pensando, como é que deve ser isso aí, né? A gente já vivia isso já, a unção de Deus, mas pelo menos para mim foi inédito hoje. Até brinquei com o pastor e falei assim, pastor Elias, deve vir um momento muito nostálgico na sua mente, você né? me disse isso. Porque o senhor viveu isso como líder e está vivendo isso como pastor. Deve ser uma coisa assim muito gloriosa de Deus, claro, e nostálgica e muito privilégio para o senhor, né, pastor Elias? É verdade. Verdade, Elias Júnior. Não só como pastor também, né? Como teve um período da minha vida também que eu fui itinerante, eu pregava, era muito convidado para pregar em outros lugares, em outras cidades, e eu via muita coisa acontecendo desse tipo aí, mas naquela época. Agora, uma coisa, Elias Júnior, que eu estava ali enquanto também estava orando aqui com os jovens aqui na frente, e vocês estavam louvando um pouco antes, eu começou a vir na minha cabeça, no meu pensamento, tanto é que na hora do jogo, nosso culto começa às 18 horas. Começa às 18 horas, e eu fiquei em casa ali, não quis ver momento algum do jogo, e eu fiquei até assistindo um filme de Moisés, estava passando, e sua mãe ficou assistindo o filme de Moisés, mas na minha cabeça sempre martelando assim, você vê notícia horrorosa, notícia triste. Você vê de pastor, um pastor cai, outro foi embora, outro tomou um monte de tiro. Então você vê a esposa de pastor reclamando, falando. Então a gente vê muito escândalo, muita coisa acontecendo nos nossos dias. Mas eu entendo, e não é o tema da nossa conversa aqui, mas eu entendo que Deus está movendo. Algumas pessoas, até vocês comentam de Deus pesar a mão, eu não acredito nisso, que seja isso. Mas aquilo que a pessoa planta, ela colhe. A balança, a gente fala, a balança de Deus, ela não falha. Não, ela não falha, ela pesa um fio de cabelo. Entendeu? Quando a gente fala em pesar a mão, é questão de pesar, vai pesar, os atos vão ser pesados ali. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi a maneira que você estava dizendo. Mas, pastor Elias, até... Você ficou sabendo, poxa, o pastor em tal lugar tomou tantos tiros na cabeça, o outro abandonou a família, o outro estava enganando, o outro... É muito tá certo, né, pastor Elias? Entendeu? Então eu vejo assim, uma responsabilidade que a gente tem de vigiar mais ainda, de tomar um cuidado maior para que possamos estar vigilantes e com a ajuda do Espírito Santo, porque se o mover do Espírito Santo não tiver em nossas vidas, como vai haver mudança? Não há mudança sem mover do Espírito, pastor Elias. Eu acho que não tem som no seu microfone. Não há mudança sem mover de Espírito, pastor Elias. Não há mudança, não adianta. Se nós pensarmos que a nossa vida muda sem o Espírito Santo, é uma coisa de você pensar que você pode pegar um peixe e vai jogar na terra e vai viver do mesmo jeito. É fora da natureza. Foi profundo agora, hein? Falou bem. São coisas que a gente tenta entender, pastor Elias, que não há mudança sem mover do Espírito. Não existe não isso. O resto é ilusão, enganação.
Aí o pessoal fala assim, esse pessoal deve ser muito santo, né, pastor? Esse pessoal é santo, deve ter uma vida diferenciada. Pastor Elias, eu estava descansando e depois nós jogamos o futebol, nosso futebol de final de semana, que há mais de 20 anos que a gente joga com o pessoal da igreja, né? Junto, que é uma ferramenta também de evangelização que nós temos, pastor Elias. Mais de 20 anos com esse projeto. O senhor no auge dos seus 63, jogando um futebolzinho ali, né, Felipe? Dando meus golzinhos. Correndo ali. Então a gente tem uma vida normal com todo mundo, só que nós tentamos, pelo menos eu, né? Eu, minha esposa e minha filhinha, tem uma filhinha de 1 ano e meio, nós tentamos alinhar com a palavra de Deus. Tentamos. Porque sabemos, eu e minha casa a gente sabemos que nós nunca vivemos um tempo, pastor Luiz, que tanto precisamos, tanto que necessitamos da presença de Deus, pastor Luiz. Muito, da principalmente Deus, nesse tempo. Essa confusão política, essa confusão aí, todo o Brasil, a gente vendo todo esse barulho acontecendo, e agora mais uma crise que o Brasil vai enfrentar, porque acabou perdendo, desclassificando, né, do esperado, seria. Exatamente. Então a gente vai vendo aí as coisas acontecendo, né, ver aí é mais uma coisa que vai... O James trouxe uma abertura de cultura maravilhosa. Ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim que existe um vazio em todo homem. Fala você. Esse aí, pastor Elias, para o senhor, Elias Júnior, para o senhor, Felipe, para o senhor aí, para quem estiver assistindo. É numa Bíblia que... O senhor se lembra que quando a gente foi em Catanduva comprar aquela Bíblia, lembra? Não sei se o senhor se lembra. Mais ou menos, falou. Enfim, não é o caso, né? Só comentando. Naquela Bíblia tem uma parte que fala de uma frase, se eu não me engano é de Blaise Pascal. Eu posso estar falando uma palavra ou outra diferente do que está escrito, mas o que quer dizer é que existe no homem, né? Existe em todo homem um vazio no formato de Deus e só pode ser preenchido por Ele. E essa frase ficou marcada na minha mente. Tá? Por que me chamou a atenção, pastor Elias? Que eu estava no meu trabalho, né? Eu tenho visto muitos lugares, né? Eu tenho visto como que o brasileiro ele abraçou a ideia da Copa do Brasil. Mas é de 4 em 4 anos. Não, mas tudo bem. Acho que é a 3ª ou 4ª Copa que eu acompanho. Assim, de acompanhar mesmo, né? E eu vejo que o brasileiro abraçou isso como fosse uma esperança. Verdade. Como fosse uma... Não estou falando que nós não devemos torcer, pelo amor de Deus. Tá torcendo demais. Todo mundo quer ver, né? Nosso país ali com essa estrela. Todo mundo quer ver. Não é esse o teor da conversa, não sei onde você quer chegar. Mas o que eu percebi é que o brasileiro jogou a esperança toda naquilo. E eu brinquei com isso assim. E eu falei assim, pastor Elias, imagina se esses meninos perdem essa coisa. Como que o brasileiro vai ficar decepcionado? Não basta as crises, essa polemização política, essa crise política, crise econômica, e diz que um monte de coisa acontecendo. Imagina o que acontece, o que vai virar desse povo, a tristeza que vai entrar essa nação. Mas, infelizmente, são casos e casos, né, pastor Elias? Aconteceu, né, infelizmente. E felizmente estávamos aqui na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor, sentindo a presença dEle, sendo cheios do Espírito Santo. Hoje houve direcionamento, pastor Elias. O Espírito Santo, ele... de uma forma assim, tão espetacular que só Ele sabe trabalhar, só Ele sabe fazer isso, né? Então Ele direcionou esse culto de hoje. A gente nem trouxe a palavra da noite porque o altar a gente foi invadido pela presença do Espírito Santo. Alguns dos irmãos que ficaram dentro da nave da igreja ali também puderam presenciar, puderam participar também. E a palavra que eu estava assim, preparado assim, para trazer para nós é para você, frase que eu escutei há muito tempo, acho que tem um livro que eu li, Fale com a sua montanha. Então, tá mandando, se você disser a esse monte, Marcos 11, versículo 22, 23, 24, 25. Se você disser, não está dizendo para você ficar orando, se disser para este monte, lança-te no mar, então está dizendo, se você disser, a gente sabe que monte montanha seria
os problemas da vida, os obstáculos da vida, as confusões que muitas das vezes elas querem nos interceptar ou tentar nos parar. Então é tudo isso. Na verdade, mas a Bíblia fala assim, se você disser, Jesus disse, se você disser, está mandando você conversar com o problema. Conversar quer dizer para ele, isso é falar para ele, ordenar a ele. Então a gente vê que Deus nos dá todo o aparato, nos dá todo o recurso que a gente precisa, né? Para a gente viver a nossa vida, uma vida que ele fala, né? Com abundância. Não é verdade? Uma vida com abundância. Então a gente precisa disso. Então o que eu procuro sempre ensinar aqui para vocês, ensinar na igreja e aprender também, é a respeito da fé. Tem hora que você tem que falar com a sua montanha. Tem hora que você precisa falar alguma coisa para ela, mas é através da fé. Nós estamos crescendo aqui nesse lugar, aprendendo isso. É através da fé nós falamos com os nossos problemas, com as dificuldades do nome de Jesus. Pastor Elias, o senhor disse algo interessante, né? Às vezes, olhando para a montanha, ela não vai sair do lugar, né? Não. Se não tiver uma palavra de... Vamos dizer, palavra de ordem, pastor Elias? Eu não se enquadra nisso. Eu acredito, eu posso levar para essa situação. Palavra de ordem. Ordenar que a montanha... Ordenar, palavra de ordem. E o que seria um exemplo de uma montanha na nossa vida, pastor Elias? Um obstáculo qualquer, uma luta que você enfrenta, um desafio. Você fala, poxa, isso aqui agora eu fui pego de surpresa, não sei o que eu vou fazer com isso aqui, porque não tem uma saída de fato, não tem. Mas a fé te mostra uma saída. A fé que vai te mostrar uma saída. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus, não vai conseguir ordenar aquele mundo. Isso entra muito com o que a gente conversou no começo aqui, né, pastor Elias? A gente não combinou nada, né? Não. O senhor só falou assim, vamos fazer um podcast? Assim, vamos trocar uma ideia, bater um papo. Chamou os meninos aqui, né? E algo mais que falou aqui no começo, né? Não há mudança sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo não há fé, sem fé não agrada a Deus, e se não agrada a Deus sem fé, você não consegue ordenar nada, né, pastor? Não consegue ordenar um monte, não consegue dar uma palavra de ordem, não consegue fazer nada. Um grande concorrente ao fracasso. Como é que é? É um grande concorrente ao fracasso. Essa é forte, hein? Verdade. Mas é verdade, né, Jimmy? Então, nós temos ali também não foi apresentado, né? Ele vem aqui. Daniel é o nosso, ali como, que eu posso dizer, cuidando da parte audiovisual. Aí. Ele é feinho assim, mas gente boa, é homem de Deus, viu? Menino bom. Não é nada, é gente boa. Futuro ministro louvor. Já tá atuando já, né? Tá com quantos anos? 14 anos. Ele já tá envolvido aí. Né? Tem uma banda aqui na igreja, né? NGC. Tem uma banda. Né? NGC. Fala um pouco da banda. Eu capturei um dos membros da NGC para tocar comigo. Amém. Foi algo iniciado no coração do que hoje é o segundo guitarrista da banda principal, no Toque de Fé, né? Acredito e creio que foi Deus que colocou no coração dele, né? A partir disso tudo, começou eu e o Felipe a adentrar também nessa questão música. Aí, conversando com o Juninho, depois de um tempo, o senhor falou pra gente tocar. Uma vez, foi a primeira vez que a gente tocou, a música foi A Ele a Glória. A gente tocou, o Felipe ainda tocou no carrom. Aí, certo dia, o Juninho perguntou pra mim se tinha nome. Eu disse que não. Aí, já falou, mano, NGC. Eu nem perguntei por quê. Eu falei, beleza, vai ser NGC. Aí, foi no sábado que você chamou a gente aqui, não foi? Foi. O que significa NGC? Nova Geração de Cristo. E realmente é a nova geração mesmo, né? Você resgatou, né, Elia Júnior, esse nome, porque era a banda de vocês também, vocês eram também jovens e adolescentes na época, né? Eram jovens, adolescentes, cabeceados. Descabeceados. Cabeceados. Essa foi boa, hein? Futuro. Essa foi boa. Tem futuro aparentemente, né? Mas segurou a onda certinho, de uma maneira... Brincadeiras à parte, mas eu falei assim, se um dia tiver uma banda, vai chamar NGC. Vai ser uma banda de jovens, de adolescentes ali, e a gente vai evangelizar. Que é essa banda, né?
Eu acredito nessa época, eu nem tocava instrumento, né? Não, é Nem verdade. tocava. Não, nem tocava. Aí surgiu uma banda pra chamar isso aí, né? Nunca vingou, na verdade. Vou ser sincero, nunca vingou mesmo, nunca fui pra frente. Ela foi plantada, né, no teu coração e ela Ficou ali, germinou né? mais pra frente. E aí Deus me deu o privilégio de dar essa opinião. Não põe esse nome tal aí. Aí os meninos ficam muito felizes que é o meu, acho que começa assim, já começa certo, já começa assim. Não porque aderiu à minha ideia, mas é porque houve humildade. Né? Houve uma aprovação de Deus, né? Foi, a aprovação de Deus. Uma aprovação E aí, de Deus. Graças a Deus, nossa igreja hoje, uma pequena igreja no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cajobi, uma igreja chamada Brasil para Cristo. Temos, graças a Deus, temos 2 bandas aqui que a gente pode... Ó, se um dia um toque de fé não puder ministrar num dia na igreja, tem NGC que pode. Não é substituta, não. Mas pode. Tem que comer muito arroz e feijão, tá? Mas a gente claro, pode dar uma né? oportunidade. Então, achei interessante que você falou que a gente mora em Cajubi, uma cidade de seus... não chega a 10 mil habitantes, não chega. Com município, né? Com as fazendas, o rural, né? Área rural. Não chega a 10 mil. Às vezes eu estou lá em Franca, a gente é de lá. Eu estou lá em Franca com minha esposa, a gente sempre fica num hotel lá e a gente gosta de ver, tem uma vista da cidade ali, os prédios, tudo. Aí eu sempre falo para ela, aquele prédio ali e tal, quase cabe toda a população de Cajubi, só naquele prédio. E mesmo assim, a cidade sendo uma cidade pequena, modesta, sendo uma cidade muito boa, é uma cidade onde Deus tem realmente nos abençoado de uma forma tão grande. É onde Deus tem derramado um avivamento tão grande também na minha vida, comparando, né, os lugares que eu já fui, por onde eu passei. E ver criança, ver adolescente, ver jovem, e ver também pessoas aí meia idade, pessoas mais velhas, tudo na mesma igreja. Então, eu acho que Deus tem alegrado muito o nosso coração. Quanta geração o senhor viu crescer aqui, pastor Elias? Rapaz, olha, impressionante. Muita geração. Muita geração. Esse aqui usava fralda. Usava. Você viu nascer, né? Não tem uma história Usava que não fralda. pode contar, né? Senão... Você quer ver? Acabou de chegar aqui. Tá pronta a janta ou não? Chegou aqui o presbítero Silvio Luiz. Ele pode falar também quanta geração já passou por aqui, né? Quanta geração já passou por aqui, porque tá aí há mais de 20 anos a gente tá junto. Foi um dos primeiros aqui que Deus pegou pelo... Vou falar pelo pescoço. Pelo cabreço. Né? E tá aí. Senhor, Perdido. Tá ouvindo. Conheci o Silvio Luiz assim, calça larga, brinquinho na orelha, Argola. Na igreja. argolinha, Na igreja. na igreja, 2 argolonas. falando na gíria. Como é que você falava assim? Eu vou ensinar você como é que anda de verdade. Falava pro Juninho assim, Dá que nem pastor, pagodeiro. eu vou te ensinar você que você tem que... Ele falava que gostava de NGC, né? Como chama? Rock and roll, de rock, essas coisas. Como chama aquela banda de rock que você gostava, que você chegou aqui? Oficina G3. Oficina G3. Falava pra ele, que é oficina G3, moço? Tem que aprender o que é pagode, né? Porque a gente gostava de pagode. Todo bom futebolista, né, pastor? Todo mundo que gosta do futebol, a resenha final é o pagode. Mas falando de... Sou grato a Deus pela vida do senhor, pela vida do Juninho, pela vida do meu filho, do James, da igreja toda. Então, pastor, o senhor falando de geração aí, eu vim aqui só para avisar da janta. A nossa... Acredito que eu devo ter visto aí de umas 5 a 6 gerações vindo, né, crescendo aí. E a gente vai vendo as coisas acontecer. Hoje, vendo Deus usar o meu filho aí, na presença do Senhor, trazendo palavra do Senhor também, aos sábados no culto de jovem, trabalhando lá do pastor Elias. Uma vez o pastor falou assim, Juninho, que ele orou para que Deus... Falou, Deus, eu não quero que meu filho se torne um grande empresário somente, mas que ele se apaixone pelo Senhor, seja um grande homem de Deus. E eu passei a orar assim, pastor, também, para que meu filho, Senhor, não que ele não possa ser, que ele venha a ser mesmo um grande empresário, mas um grande homem de Deus, que ele se apaixone. É porque entendeu? um grande homem de Deus, ele pode ser um grande empresário, porque ele é um grande homem de Deus. Se engloba tudo nessa frase. É isso aí. Ele tem amadurecido durante os últimos meses aí, ele tem amadurecido bastante. Trouxe uma palavra muito boa no culto dos jovens ontem. Palavra excelente. E vocês falando de geração, pastor, sobre o que aconteceu hoje, a gente vai vendo que realmente o Senhor está separando uma nova geração.
né? Uma geração em Cristo. Isso a gente está falando dos meninos, mas uma hora a gente vai trabalhar um pouco mais e falar um pouco das meninas também, que a minha esposa tem feito um trabalho muito bom, muito bacana com elas também. Bastante. E tem sido muito bom. Então é que está gravado lá o nosso trabalho de hoje. Verdade. Falando em pastora Benedita trabalhando com as meninas, quando o senhor chega na cidade, eu tenho 20 anos, minha esposa 18. Éramos recém-casados, tínhamos 2 anos de casado, né? E a pastora Benedita que adotou ela também ali como uma filha, uma jovem senhora. Estávamos passando por algumas lutas, algumas provas com respeito ao nascimento da nossa filha, né? O que vocês sabem. E aí a pastora abraçou e foi isso. Eu sou muito grato a Deus pela vida da pastora Benedita. A palavra que eu tenho pela vida do pastor Elias é gratidão. O senhor sabe disso. Eu todo dia falo lá em casa, meu filho está aqui, que pode me desmentir. Eu falo, nós temos o privilégio de termos homens e mulheres de Deus num tempo tão difícil, num tempo escasso, num tempo qual as pessoas como Elias Júnior foi usado aqui hoje à noite, num tempo que a fé está se esfriando. Nós temos um grande homem de Deus, uma mulher de Deus que nos ensina o caminho correto, né? Que tem pagado um preço, né, Felipe? É uma das coisas que eu falo lá em casa. Eu dou algumas apertão de orelha, falando assim, né, de oração para nós. Falo para minha esposa, olha, eu falo muito para ela, pastor, como que fala, olhar como espelho a pastora Benedita, um exemplo de mulher, uma referência de mulher de oração. Falo ou não falo? Falo para minhas 2 filhas. Eu tenho 2 filhas, tenho 2 filhas maravilosas. Comecei sozinho. Conheci a Kelly. Vai falar aquela frase não, né? E aí, da Kelly e eu, veio aí 3 filhos maravilhosos. Hã? Verdade. É a soma que a matemática não consegue explicar, pastor. Que 1 mais 1 pode ser mais do que 2. Amém? Tá bom. Agradeço a oportunidade. É isso aí, Elias Júnior. Voltando a falar aqui. A gente falou por quê? O cheiro da janta tá bom. Tá bom, tá bom. Rapaz. Invadiu. Mas, olha, gente, tudo isso foi para testificar que Deus tem feito em nossas vidas aqui na nossa igreja, pastor Elias. Através da vida do Senhor, pastora Benedita, que sem o Espírito Santo não há mover. E o mover gera mudança. E com a mudança nós podemos fazer o quê? Enfrentar a montanha, pastor? Como é que você pode me falar isso? A mudança justamente é para isso, né? É você falar com os teus problemas, falar com a tua montanha. Entendeu? Seró, tem hora que é uma ordem. Aí depois mais para frente no versículo 23 ele fala que para nós orarmos tipo assim, sem parar. O texto fala. Quer dizer, tem a hora de você ordenar e tem a hora de você continuar orando, porque não desistir. Porque a qualquer momento o milagre vai acontecer. Há momento você falar, não, dá aquela palavra de ordem. Que é o versículo 22, né? Não sei. É o 23 mesmo, né? Então, que ele fala para você ordenar a montanha. Dá uma ordem a ela. Falar com ela. Olha bem o poder que Deus dá pra gente. Se todo mundo soubesse desse poder que Ele dá pra gente, essa graça que Ele dá, mas para isso a gente precisa estar com a nossa vida voltada a Deus. Não adianta você não orar, não buscar, não colocar as outras coisas da vida em primeiro lugar, esquecer de buscar a presença de Deus. Você vai falar com a montanha quantas vezes você quiser e ela não vai te ouvir. Os problemas vão continuar, a dificuldade vai continuar. Mas quando nós revestimos de toda a armadura de Deus que Paulo fala, aí você pode falar com a montanha, saia da minha frente, em nome de Jesus. E a outra parte do versículo é você orar. Orar até que o milagre aconteça. Você viu como é que parece que é uma controvérsia, aquela palavra sumiu agora. Entendeu? Então parece que é alguma coisa assim contraditória, um paradoxo. Obrigado. É um paradoxo, porque ele fala para você
falar com a montanha. Cadê? Tá aqui, né? Deixa eu ler aqui, tá maior a letra para mim. Então ele fala assim, ó. E com toda certeza, eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar este monte, quer dizer, ordenar, da ordem, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. O que chama a atenção, né, cortando o senhor, se não houver dúvida, né? Se já ocorrer a dúvida que isso não vai acontecer, não vai funcionar, não vai dar certo. Aí no versículo 24 ele fala assim: portanto vos afirmo, olha, diferente, tudo quanto em oração pedirdes, e tendo fé e já recebeste, assim vos sucederá. Entendeu? Quer dizer que são duas situações diferentes. A primeira delas é aquela situação que às vezes vem na sua vida para te destruir, o inimigo vem daquele jeito, lança algo, aí você não tem tempo para ficar orando, você tem que ordenar. Entendeu? Agora essa outra situação é aquela que você insiste na oração, na fé. Então são duas situações diferentes. Parece controversa, mas não é. Não. Então esse aí, para a gente chegar ao final da nossa conversa rápida, que fazia tempo que a gente não sentava em volta de uma mesa aí, aquele papo familiar, né? Aquele papo. E a gente está tendo agora um momento rápido, né? Muito bom. Momento curto, mas importante. De grande avalia. E é complicado para o senhor, né, pastor Elias? E simples, né? Sempre teve esse envolvimento com mídia, né? O senhor fez rádio por muito tempo, né? Bastante tempo. Desse tempo aí, eu tenho quantos? Uns 10, 12 anos com o senhor trabalhando nesse... eu acho que tem mais, né? Tem mais, porque né? tem mais. Tem mais tempo. A gente sempre trabalhou junto, né, pastor? Uma parceria ali no programa de rádio ali. Até o pessoal, quando eu ia para o Olímpio ali, eu encontrava com algum amigo, eles pegavam o programa lá, ouvia lá, e falava assim, pai e filho, né? Porque nós era pai e filho. Pai e filho. Então, foi uma temporada muito boa. Agora nós temos uma outra temporada que não é mais só eu e você. Vê o James, mesmo assim ele presta serviço na cidade ali de Ribeirão Preto. Tem o Felipe, que está por aqui, que é meu ajudante ali no nosso comércio, né? Nosso comércio. Como chama o comércio lá? Pura Vita. Aí. Pura Vita. O que nós vendemos lá? Todo tipo de remédio, de ervas a gotas a comprimido. Tudo natural. E quem quiser conhecer, onde... Agora a gente criou um catálogo que a gente lança nas redes sociais, Instagram, se quiser no WhatsApp também. Quem tem Facebook também pode acessar. Você consegue entrar no nosso catálogo e ver todos os tipos de remédio que a gente tem lá. De beleza, a cura muscular e entre tantas coisas. Então tá aí. Você já passou o endereço? Passa de novo, que é o nosso patrocínio, né? Nosso apoio que nós temos ali, Júnior. Esse programa é totalmente patrocinado pela loja Pura Vida, farmácia de dentro. Isso aí. Vamos colocar as letrinhas depois. Tô brincando. Os créditos. Pastor Elias, para nós encerrarmos essa programação, esse nosso bate-papo rápido, o pessoal vai assistir depois, vou deixar já o link embaixo aqui o pessoal já acompanhar o culto, né? Às vezes a pessoa pensa, será que eu posso viver isso? Será que isso é para poucos? Deus faz exceção, é para muito, eu posso ter acesso, eu posso viver esse tempo, eu posso ter isso, ou não posso ter, Deus seleciona. A vezes a pessoa está assistindo isso, quer viver isso. É possível viver isso? Será que dá? Eu quero viver mais do que isso. Eu quero viver mais do que isso, porque isso nós já vivemos. Nós não podemos nos acomodar. Ezequiel fala das águas purificadoras, eu falo muito sobre ela. Ezequiel 47. A pessoa molha a sola do pé, depois canela, depois os artelhos, depois o lombo, até que possa atravessar nada. Então, eu busco mais. Eu quero, até que eu possa nadar, deixar as águas profundas me levarem. Aí estou totalmente... Então não tem idade para isso, pastor? Não tem. Alguns falam que tem, mas eu não vejo isso. Não tem idade, não tem tempo, não tem
Não tem se a pessoa é graduada ou não é graduada. Se ela quiser, basta querer, né, É pastor? aquela... Verdade. E tem tantos de homens de graça. Deus. Eu estava vendo, acho que é Clark, pastor Clark, que tem outro nome, mas eu não me lembro, que falava sobre avivamento. Era muito usado num certo tempo atrás de avivamento, não muito longe. Depois, tem tantos outros homens de Deus que tá por aí. É que o pessoal fica gastando tempo vendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e acaba não dando atenção a isso. Mas se todos pudessem buscar a fonte, onde muitos tiveram pessoas que erraram, né, porque não tem como, mas se acertaram através do Espírito Santo, nós também podemos. Uma palavra, pastor Elias. Se eu fosse descrever o culto hoje que aconteceu numa palavra, vai ser meio que impossível, mas né, vamos lá. Nós vamos atravessar a nado, águas profundas, só a nado, só pelo Espírito. E Felipe, se fosse Uma palavra? é, Pra mim, inacreditável. Foi incrível. James, Uma palavra é pouco, né? Mas uma grande honra, né? Uma grande honra, uma grande oportunidade que cada um de nós tivemos, né? Um mover glorioso, né? direcionamento. Hoje houve É o- direcionamento. Fundamental. Direcionamento. Pastor Elias, dizeres finais do senhor. Mas o Daniel também vai Danielzinho, falar. Verdade, hein? Não precisa levantar não, ele vem aqui, ó, James. Vem aqui. Ele vem aqui, ó. Fala Vem aqui perto de uma mim. palavra vem aqui. para definir o culto de hoje. Culto de hoje numa palavra, pai. Fala aí, vamos ver. Pra mim, foi um baita do avivamento na minha vida. Avivamento. Amém. Esse menino aqui, ele chegou na igreja, eu lembro dele, ele tinha o quê? 4, 5 anos. Não é verdade? Gostava de orar, gostava de pregar, gostava... Tem uma vez que eu ensaiei uma semana toda pra tocar aquela música do Fernandinho Galileu, com o violãozinho, ainda cheguei no senhor, Foi. subi aqui em cima com o violãozinho de plástico. Minha mãe tem o vídeo até hoje. É. É muito bacana saber que está aqui. Então você vê uma geração que passou, outra geração crescendo, desenvolvendo. Isso é uma benção. Deus falou algo interessante. O avivamento na minha vida. Acho que o avivamento começa aqui, né? Mas esse é papo outro podcast. Senão não acaba nunca. É verdade. Então, quando você fala isso, me lembra de um pessoal que estava indo no País de Gales. O pessoal estava indo no País de Gales, porque estava acontecendo aquele avivamento do País de Gales ali. E eles chegaram lá de carro, tal, procurando parar no posto de gasolina, perguntou, o pessoal explicou. Aí eles viram um guarda de trânsito, perguntou: aonde está acontecendo o avivamento aqui? Aí o guarda de trânsito falou: aqui dentro. É forte isso, né, pastor? É forte. Ele apontou pro peito assim, aqui dentro. Então isso é importante. Às vezes ele tem que acontecer no que você falou, dentro do coração. Começa por aí. Aí incendeia em nosso redor. Esse aí, pastor Elias. É isso aí, Elias Júnior. Eu nem sei como é que Sou eu vou grato a encerrar Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele fez aqui hoje outra vez. Talvez tenha pessoas que moram nessa mesma cidade, não imagina o que acontece nessa casa de oração, porque a gente trabalha com crentes novos, mas quem quer ou gostaria de conhecer o nosso trabalho, a oportunidade está aí, venha participar do nosso trabalho aí, e você vai ver, presenciar e ver o que Deus faz, a maneira como Deus trabalha aqui nesse altar, a maneira como Ele trabalha na igreja. Valeu, obrigado. Curta, compartilha, comenta. Esse é os três coisinhas que você faz que posiciona o canal. Nos ajude. Até a próxima. Valeu, fica com Deus. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, Que a tchau. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça consoladora do Espírito Santo com todos vocês, em nome de Jesus, hoje e sempre. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Paz e Senhor para Tchau, todos. tchau.